Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. O que significa que haverá guerras e rumores de guerras? A declaração bíblica de que nos últimos dias ocorreriam guerras e rumores de guerras indica a instabilidade que haveria de marcar a história humana, enquanto ela se desenvolve em direção à sua consumação final. Conflitos que colocam reino contra reino e nação contra nação têm sido vistos ao longo dos séculos em todas as partes do mundo. Foi o próprio Senhor Jesus, em seu sermão escatológico, que avisou a respeito da realidade das guerras e rumores de guerras nos últimos dias. Marcos 13:7, Mateus 24:7. No entanto, muita gente interpreta essas palavras de Jesus de forma equivocada. Na verdade, sempre que surge uma guerra no mundo, muitos cristãos se apressam em tentar relacionar o novo conflito a alguma profecia bíblica. Sim, sem dúvida, de forma geral, toda e qualquer guerra que ocorre no mundo está incluída nas profecias bíblicas a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. No entanto, o que as pessoas se esquecem é que, biblicamente falando, os últimos dias correspondem a todo o período que se estende desde a primeira vinda de Cristo e subsequente o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste até o seu retorno a este mundo. Atos 2:17. Então não é uma boa prática de interpretação bíblica tentar esclarecer que um determinado conflito corresponde a uma profecia específica. Além disso, a maioria das pessoas que tentam fazer esse tipo de exercício procura estabelecer supostas datas para o possível retorno de Jesus e o fim do mundo. Por isso é muito comum ouvir a cada nova guerra que o fim chegou e que somos a geração do arrebatamento. Mas além desse tipo de conclusão ser errado, é também mentiroso. Na Bíblia podemos entender de forma muito clara que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Cristo, pois essa informação pertence somente a Deus. Mateus 24:36. Guerras e rumores de guerras. Realmente é perigoso interpretar de forma equivocada as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos. Isso porque, ao adotar interpretações erradas, o leitor da Bíblia acaba deixando de compreender a mensagem correta pretendida no texto bíblico. A passagem bíblica que registra a declaração de Jesus a respeito das guerras e rumores de guerras que marcariam a história do mundo é um exemplo claro disso. No texto, Jesus diz: "E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim." Marcos 13:7. Essa declaração de Jesus traz pelo menos duas lições fundamentais para nós. A primeira lição é a de que guerras e rumores de guerras são o cumprimento de uma história inevitável. Por mais caótico que tudo pareça estar, com nações se levantando contra outras nações, reinos se levantando contra outros reinos, desastres naturais sacudindo a terra e a fome assolando os povos, Deus permanece soberano sobre todas as coisas. Ele é quem governa a história segundo o seu propósito. Nenhuma dessas coisas estão à parte do controle de Deus, porque, de acordo com o Senhor Jesus, tudo isso são coisas que devem acontecer, são coisas que fazem parte dos decretos eternos de Deus. É interessante notar que depois que Jesus disse essas palavras, nunca mais a terra experimentou um minuto de paz. Ao longo de todos esses séculos, sempre em algum lugar do mundo houve uma guerra. Inclusive o século XX foi o século mais sangrento da história da humanidade, mesmo depois de quase 2000 anos dessas palavras de Jesus. A segunda lição que podemos tomar dessa declaração é que, apesar de todas essas tensões, Jesus alerta com todas as palavras que ainda não é o fim. Estas coisas são os princípios das dores. Marcos 13:8. Nesse sentido, Jesus comparou o desenvolvimento da história a uma mulher grávida, que à medida que a hora do parto se aproxima, suas contrações dolorosas se intensificam. A história caminha para o seu fim. Se por um lado, nenhuma profecia bíblica trata de forma direta e especial sobre alguma guerra específica da atualidade, por outro lado, com certeza, os conflitos e as guerras do nosso tempo obviamente fazem parte, de forma geral,
das profecias bíblicas a respeito do desenrolar da história em direção a seu fim. São as guerras e os rumores de guerras sobre os quais Jesus alertou os seus discípulos. Então, esses eventos não nos convidam a fazer cálculos para tentar descobrir uma informação que só pertence a Deus, mas nos convidam a olhar para a história, sabendo que ela está caminhando para o seu final, de acordo com a vontade do Senhor. Sim, as contrações do parto estão ficando cada vez mais fortes e intensas, mas a hora do parto ainda não chegou. Quando a hora chegar, ela será inconfundível. Por enquanto, diante da realidade das guerras e rumores de guerras, o que devemos fazer é orar pelas pessoas que vivem nas áreas de conflito e tentar ajudar da melhor forma possível, confiando que a providência divina está cuidando de todas as coisas. Essa é a nossa reflexão de hoje. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você, a sua família. Até o próximo vídeo.